de Atos, capítulo 5. Amados, este capítulo de Atos, ele ainda se encontra no cenário de Jerusalém, vai até o capítulo 8, como tenho repetido nos outros vídeos, e quando chegamos neste capítulo, nós encontramos duas cenas, duas narrativas bem distintas aqui nesse capítulo. A primeira, referente a Ananias e Safira. Eu vou me referir com algumas observações, alguns detalhes a respeito disso, a morte de Ananias e Safira. E uma segunda narrativa, aqui no capítulo 5, diz respeito a uma nova indagação das autoridades religiosas para com os apóstolos, ao ponto de prenderem os apóstolos e depois, desta vez, acontecer também deles serem açoitados pelas autoridades e, debaixo de grande advertência, eles serem liberados. Então houve uma prisão, houve um ato sobrenatural, um livramento a partir de um anjo aqui nessa segunda parte do capítulo 5. Então são duas partes bem distintas aqui que eu quero falar um pouco a respeito de uma e de outra, e quando você lê, vai poder observar cada um dos detalhes. A primeira coisa que eu quero dizer e relembrar para você é o seguinte: esses vídeos, eles têm o propósito de apresentar para você cada um dos capítulos do Novo Testamento, mas com a intenção de que você leia a palavra de Deus. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo a partir da sua palavra. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é comida, é alimento para o nosso espírito. Nós precisamos de uma porção diária da palavra de Deus. Então eu quero relembrar você disso. Não se contente com a apresentação que eu faço do conteúdo desse capítulo. Leia o capítulo, porque até eu me refiro a alguns detalhes do capítulo, mas não no pormenor. Você deve ler e deve ouvir a voz do Espírito Santo em toda a leitura. É preciso fazer isso. Eu e você precisamos muito mais da palavra de Deus. Ela é que vai consolidar a nossa fé, vai consolidar a nossa fidelidade a Deus, fortalecer a nossa vida contra todo tipo de ataque, de provações, de tentações. E nós precisamos da força que a palavra de Deus gera no nosso espírito, no nosso coração. Muito bem, eu quero então daqui para frente chamar a sua atenção então para algumas coisas. Primeiro, já me referi primeiro à importância da leitura da palavra, mas depois chama a sua atenção para a forma maravilhosa com que Lucas vai escrevendo esse livro e como ele vai fazendo ligação entre uma parte e outra. Como um doutor e como um historiador, ele vai fazendo transições. Ele, no final do capítulo 4, por exemplo, ele ele pinta um quadro da igreja, assim como me referi no outro vídeo, e ele descreve o comportamento dos discípulos e fala de José, que é conhecido como Barnabé, o mesmo Barnabé que foi atrás de Paulo, de Saulo, e trouxe ele para Antioquia e que faz a primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, esse mesmo Barnabé. Então ele fala de Barnabé, que ser um homem de posses, e vendeu uma propriedade e entregou aos pés dos apóstolos para ajudar as famílias que estavam deserdadas, perdiam herança, perdiam dinheiro, suprimento, porque tornavam-se discípulos de Jesus Cristo. Então, com a conversão, cresceu também o número de necessitados, porque os que passavam a andar no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus, eles eram conhecidos como os do caminho, eles perdiam a provisão da sua casa e da sua família. Então, os discípulos de Jesus que tinham condições contribuíam socialmente
para com a igreja, colocavam recursos aos pés dos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem entre os necessitados. Barnabé foi um destes que fez isso no capítulo 4, no final. Mas quando ele inicia o capítulo 5, então ele dá continuidade falando de uma atitude de Ananias e Safira, marido e mulher, que fizeram algo parecido com Barnabé, só que no caso de Ananias e Safira, eles venderam um patrimônio por um determinado valor e na hora de apresentar aos pés dos apóstolos, eles mentiram, eles ficaram com parte do valor e disseram para os apóstolos que o valor que eles estavam colocando ali no caixa, aos pés dos apóstolos, era o valor total do terreno que eles tinham vendido. Eles não precisavam fazer isso, não tinha a menor necessidade. Se dissessem, estamos deixando 50% do valor, glória a Deus, está tudo certo. O problema é que o coração deles se encheu talvez de vaidade, talvez querendo mostrar uma espiritualidade que na verdade não tinham. Disseram que era o valor total, mas eles estavam ficando com parte dele. E assim, mentindo, aconteceu algo extraordinário aqui no capítulo 5, que foi a morte. Eles morreram porque mentiram. Primeiro Ananias e depois Safira. E esse episódio é um episódio muito importante e é curioso demais, até parece que é agressivo demais e incompreensível por outro lado, porque foi tão drástico essa coisa que o Espírito de Deus fez, que foi a morte desse casal, simplesmente pelo fato de terem mentido aos apóstolos, mentido ao Espírito Santo. Isso é uma coisa drástica. Mas o fato é que o Espírito Santo estava preservando a pureza da igreja, porque era necessário nesse tempo preservar a pureza, a santidade, o temor do povo, porque muitos milagres e sinais precisavam continuar acontecendo e sem temor, sem santidade, a unção do Espírito, a presença, o poder de Deus, ele não se encaixa dentro de uma comunidade onde não há temor, onde não há santidade, onde não há consagração. Muitas vezes, amado, nós buscamos poder e buscamos unção, mas a base onde essas coisas se acomodam na nossa vida, na nossa congregação, é na base da santidade. Nós não podemos gerar essa santidade, ela também é obra do Espírito Santo. Ela assenta na base de temor, nós não podemos gerar o temor. Ou o Espírito Santo gera o temor em nós, ou então nós não temos o temor de Deus em nós. Mas nós podemos fazer algo, nós podemos buscar, nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos nos inclinar na presença de Deus, nós podemos buscar muito mais o Senhor, para que o Espírito Santo se mova na nossa vida, no nosso grupo de discipulado, na nossa célula, nos nossos relacionamentos, na nossa própria congregação, na nossa igreja e comunidade. Podemos buscar ao Senhor para que o Espírito Santo traga sobre todos nós um grande mover de santidade, para que então o poder se acomode sobre nós, o Espírito Santo tenha como se mover. Eu estou fazendo essa relação porque eu vejo essa relação no livro de Atos. A partir do verso 11, os dois já morreram nos versos anteriores e no verso 10, aconteceu, mas a partir do verso 11, a narrativa de Lucas contando um grande mover de milagres e poder de Deus que se manifestou através dos apóstolos e dos discípulos de Cristo logo na sequência. E também no capítulo 5 aqui há uma pequena descrição de como era a comunidade. Então você vai chegar, por exemplo, até o verso 14, quando fala que a quantidade de pessoas que se converteram a Cristo chegou a multidão. No capítulo 2, 3 mil. No capítulo 4,
no final do capítulo 4, se refere a 5.000 homens, mas no capítulo 5, verso 14, já se refere a multidões, já não dava mais para contar. O evangelho estava expandindo, ele precisava expandir. Então, é muito curioso. E também, esse fato que aconteceu com Ananias e Safira tem a ver com dinheiro. Gente, a questão aqui foi a mentira, mas eu também não posso deixar de observar com a maior simplicidade que se pode, que isso tinha a ver com recursos também. Estava acontecendo um movimento social. Eles estavam colocando ofertas regulares aos pés dos apóstolos por questões sociais. Existe na questão da oferta e do dízimo uma questão espiritual. Dízimo é culto, dízimo e oferta é culto ao Senhor, é culto, expressão cultica de um coração grato pela provisão de um Deus que é Pai e que toma conta da gente em todos os sentidos. Tudo vem do Senhor. E a nossa oferta e o nosso dízimo é uma expressão cultica de gratidão, porque tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Mas existe o aspecto social do dízimo e da oferta também. Vivemos em comunidade, uma comunidade que tem necessidades, uma comunidade que paga conta, uma comunidade que paga aluguel, uma comunidade que paga salário de funcionários, uma comunidade que paga os seus pastores, os seus oficiais, que paga conta de luz, que paga impostos, sim, que paga encargos trabalhistas, que faz a manutenção de tudo, paga conta de luz, paga conta de telefone, paga toda a estrutura que todo mundo usufrui. E há uma necessidade social de contribuição também. Ou seja, se você usufrui de toda uma estrutura que os fiéis, ofertantes e dizimistas contribuem para a manutenção, se você usufrui de tudo isso, então é digno e de bom caráter que se contribua também. A cadeira onde se senta foi comprada por dízimos dos fiéis, a luz que se acende é paga pelo dízimo dos fiéis, o salário que se paga aos funcionários é pago pelo dízimo dos fiéis, a manutenção da segurança, a manutenção do equipamento, a compra de equipamentos, a compra de bens, de cestas básicas, de distribuição de recursos também, a manutenção de pastores, o envio de ofertas missionárias, tudo isso é financiado pelo dízimo e pela oferta dos fiéis. Portanto, a questão social no dízimo e na oferta é de extrema importância. Se usufrui de toda essa estrutura, digno e de bom caráter é que se participe também com o financiamento de tudo isso. Essa palavra, ela é muito clara na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aos que dão desculpas de que o dízimo e a oferta é coisa do Antigo Testamento, eu posso lembrar de que isso é apenas uma desculpa, porque a palavra de Deus inteira é revelação, inteira ela fala da necessidade do altar, da consagração, da contribuição, uma necessidade cultica de ação de graça, com cunho espiritual. Dízimo e oferta é culto, é espiritual, mas também é social. Os dízimos sustentavam toda a tribo dos levitas. Hoje o dízimo sustenta toda a máquina da igreja, sustenta todas as estruturas que a igreja local utiliza para o cumprimento da missão da igreja. Portanto, é espiritual, mas também é social. Então, nós continuamos igual nesse aspecto. A nossa necessidade, a nossa fidelidade para com dízimo e oferta é a mesma desde o Gênesis. Então, isso é necessário, ok? Eu faço essa observação em cima deste capítulo 5 de Atos, que julgo tão importante para a saúde da comunidade, para a saúde da espiritualidade. É importante demais para a saúde da espiritualidade de todo discípulo de Jesus
a fidelidade em todas as áreas, inclusive na questão dos dízimos e das ofertas, ok? Isso é palavra de Deus, isso é vontade de Deus, isso é reino de Deus, porque tudo vem dele e tudo volta para ele, ok? É isso. Na segunda parte do capítulo 5, então, você vai encontrar um momento tremendo em que os discípulos são novamente sequestrados. Há um livramento sobrenatural de um anjo sobre os discípulos, eles são liberados depois pelo anjo. As autoridades não sabem disso, só descobrem isso no final e novamente eles são abordados, capturados, pensaram em matar os discípulos, no final das contas liberaram eles, mas só que desta vez tendo açoitado, eles apanharam. E no final do capítulo 5, o que eu observo é que eles saíram regozijando depois de serem açoitados, por serem considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. O que importa é o reino de Deus, é a pregação do Evangelho. Que seja assim comigo e com você. Faça uma boa leitura do capítulo 5 de Atos, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.